Então, família, eu falei, não falei? Assim, o futebol ele é muito surpreendente em diversos momentos. Viradas que você não espera que vai acontecer, um time fraco ganhando um time forte, sendo campeão de maneira improvável. Futebol ele é muito imprevisível em diversos momentos. Em outros ele é, porra, completamente escrachado e lavado do que vai acontecer. Eu falei aqui no final do último pós-jogo contra o Inter que o Santos. Eu estava que o Santos ia perder ainda, e só não perdeu por um milagre. O Santos perderia o jogo com o gol do Lucas Lima. Dito e feito. Caralho, cara. É assim, isso aí era até meio óbvio, meio fácil. Tanto que muita gente teve essa mesma sensação. Que inclusive foi a mesma sensação no final da Série B ano passado. Eu tinha certeza que o Santos ia perder aquele jogo na última rodada pro Sport com o gol do Lucas Lima. Dito e feito. O próprio narrador comentou na transmissão do Premier que Lucas Lima vinha sendo contestado nos últimos jogos, não vinha jogando bem. E aí, porra, é o Santos, né? Eu já falei aqui diversas vezes que, né, a gente toma. É o time mais experiente do mundo quando o assunto é tomar lei do ex, tá ligado? É. Cara, chega a ser surreal, mano. Chega a ser surreal. E tipo assim, isso é muito triste, tá ligado? Tomar gol do Lucas Lima, empatar com lanterna do campeonato. Mas também é muito triste você ser pobre, tá ligado? Porque agora eu queria, mano, xingar todo mundo. Dos jogadores, a comissão técnica, a diretoria principalmente, tá ligado? Só que, porra, eu moro na casa alugada, pequena, parede com parede. Se eu gritar aqui, porra, vai incomodar os vizinhos, já passou das 10 da noite, tá ligado? É um incômodo, tá ligado? E é uma falta de respeito com os outros. E também eu queria, se eu xingar quem eu gostaria de xingar aqui, com os xingamentos que eu gostaria de usar, infelizmente eu teria que responder processo. E eu também não tenho dinheiro para pagar os advogados. O que, se eu fosse rico, também seria maravilhoso. Eu responderia 15 processos por ano se eu pudesse, para poder xingar todo mundo que eu gostaria de xingar aqui nesse clube, certo? Cara, o sentimento que eu tive vendo esse jogo foi algo que eu não me lembro de ter tido com o Santos nem no rebaixamento. Assim, o Santos, na maior parte do tempo dos últimos anos, o sentimento é de tristeza, de raiva, de melancolia, às vezes até de uma falta de sentimento, tá ligado? Por tudo que vem acontecendo. No jogo do rebaixamento do passado contra o Fortaleza, eu não tive essa sensação porque na real meio que não caiu a ficha, tá ligado? Pra mim só tinha caído a ficha do rebaixamento do Santos na primeira rodada da Série B. Porque eu via todo mundo da Série A falando, caralho, vamos jogar no domingo ou vai começar na quarta e tal. E o Santos já tava começando a jogar sem ninguém falar sobre. Você tem que pesquisar qual caralho de canal vai passar a transmissão, porque é contra um time pequeno do interior da puta que pariu, tá ligado? Foi aí que caiu a ficha da Série B. Então eu não tinha sentido isso antes. Mas o jogo de hoje, ele me deu um mal-estar, tá ligado? Eu tinha comido o quê? Uns 20. Eu comi durante o primeiro tempo, assistindo o primeiro tempo. Quando foi pro intervalo, eu já tava meio estranho. E quando voltou pro segundo tempo, realmente me deu um mal-estar, tá ligado? Não é modo de falar. Meu estômago ficou meio embrulhado, tá ligado? Me deu meio que uma tontura, assim. Não chega a ser uma dor de cabeça, tá ligado? Mas eu tava assistindo o jogo com um mal-estar, tá ligado? Muito ruim. E milagrosamente, depois que o jogo acabou, passou. Então, né? Enfim, todos os jogos, todos os pós-jogos que eu fiz até hoje, eu sempre, no caderninho que eu anoto, né? Eu sempre gastei no mínimo 2 folhas pra cada jogo. Normalmente é o que eu gasto. Pra anotar mais coisas, alguns pensamentos pra eu falar durante o vídeo e tudo. Hoje foi a primeira vez que eu usei uma folha só, mano. De tão ridícula que foi a partida e do quão vergonhoso tava sendo assistir e testemunhar isso, tá ligado? As poucas coisas que eu anotei, cada vez que eu pegava a caneta pra anotar alguma coisa, me dava mais ainda esse sentimento de nojo, tá ligado?
assistindo esse time jogar. Vamos lá. O estresse já começa antes do jogo, quando você vê que o estagiário, que é um estagiário, ele escala o Rincon e o Schmidt, dois volantes de marcação para enfrentar o lanterna do campeonato, que não ganhou nenhum jogo até agora, em 15, 16 rodadas, e que tem simplesmente a pior campanha da história dos pontos corridos até esse momento. A gente não sabe como vai ser até o final do campeonato, mas até agora, praticamente acabando o primeiro turno já, o Sport tem a pior campanha da história dos pontos corridos. E essa porra desse estagiário coloca dois volantes de marcação lentos. Você vê o time do Sport, você sabe o quão ruim eles são, é uma dedução meio óbvia que eles vão jogar no contra-ataque. Que eles vão jogar por uma bola, seja o que Deus quiser, mesmo com esse Santos sendo tenebroso como é, ainda assim fica meio óbvio que o Sport vai jogar no contra-ataque. Porque o time deles é pior e tá enfrentando um momento pior ainda. E aí você bota dois volantes de marcação, abrindo mão da criatividade para tentar agredir um time que é horripilante. Esse time do Sport, caralho. O time do Santos é feio de ver. O time do Vasco é horrível. O time do Grêmio é uma bosta. Mas esse time do Sport, puta que pariu, tá ligado? É tenebroso. Eu tenho dó dos torcedores do Sport que tiveram que ver o time subir ano passado pra ver essa porra desse time jogando, mano. E mesmo assim, durante o primeiro tempo inteiro, o Sport foi mais efetivo que o Santos. O Santos teve mais posse de bola e ainda assim o Sport conseguiu apresentar muito mais perigo do que o Santos. E o que é mais maluco ainda, porque você vê que no segundo tempo o Santos com um a menos conseguiu levar mais perigo, jogar melhor que o Sport com um a mais e que o próprio Santos quando estava 11 contra 11. Isso mostra o nível do Sport. E o treinador, estagiário, vai com dois volantes de marcação pra enfrentar o pior time da história, porra. Tá de sacanagem uma porra dessa. Caralho. E aí ele bota dois volantes lentos, dois zagueiros lentos, contra o time que vai jogando contra-ataque e toda hora tomando bola nas costas. Aí tem a porra do... O estresse já começa com 3 minutos de jogo, com a porra do Brasão. Pô, com todo respeito, o Brasão ainda não muda em nada a minha opinião por ele. Continua sendo um puta de um goleiro. Ainda acho que merece uma chance de ir pra seleção. Obviamente agora isso vai diminuir um pouco por conta da falha no último jogo e da falha bizarra nesse jogo. Então isso vai diminuir um pouco as pedidas e tal. Eu espero que isso não afete o mental dele de novo, como foi em algumas ocasiões da Série B. Não muda em nada a minha opinião por ele. Mas, cara, não existe uma porra dessa, mano. Ele cobrar a porra do chute na cara do jogador do esporte. Acaba sobrando, acho que pro Barleta, sei lá. Acho que é o zagueiro, acho que é o Baço, não alcança o cara. Ele fingiu que ia chutar, o Brasão ainda acaba acreditando nisso, achando que o cara ia chutar direto pro gol, não. Ele passa pra dentro da área. E tava o Derek lá. Porra, bizarro, tá ligado? Gol de pelada, gol feio de você tomar, tá ligado? Que mostra muito bem como que é a situação do Santos hoje. Aos 16, o Brasão, assim, não vou falar que compensa, porque não compensa. Ele tomou o gol. Mas faz um milagre de novo no lance cara a cara contra o Barleta, no lançamento. Barleta que perdeu uns 15 gols hoje. Puta que pariu, mano. Caralho, bizarro. Se o Barleta fosse um pouquinho melhor, a gente tinha perdido esse jogo com sobras, assim. E aos 49, o Rincon faz o favor de ser expulso, né? Já não bastasse o, o jogo, a merda de jogo que o time tava fazendo. O Rincon vai lá e decide dificultar mais ainda, é expulso. É expulso devidamente, na minha opinião. Porra do carrinho ali no tornozelo do cara, poderia ter se fugido muito, tanto que o cara foi substituído, não aguentou continuar. Devidamente expulso. E aí o Santos jogando a merda que tava jogando no 11 contra 11, com um a menos, tendo tomado o gol do Sport, que já tava no foda-se pro jogo, eu não tinha a menor esperança que o Santos fosse sequer empatar esse jogo, sendo bem sincero. Talvez numa bola parada, se desse um pouco de sorte aqui e ali, mas eu não tinha esperança alguma. E o Santos vai pro intervalo, volta com três mudanças que eu não entendi porra nenhuma de qual foram as ideias do Kleber Xavier. Ele tira os dois laterais, o Igor Vinícius e o Souza, e o David Washington, que olha só, finalmente tirou o David Washington, pra botar o Bom Tempo, o Tiquinho e o Cabaleiro. E aí ele basicamente fez meio que seria um 3-5-2, mas como tinha um a menos, foi um 3-4-2 ali,
que ele botou três zagueiros com o Schmidt sendo o zagueiro central, o Luan Pérez aberto mais para a esquerda, o Basso na direita, o Cabaleiro e o Barreal abertos nos corredores, praticamente como alas, para correr a porra do campo inteiro. Deixou o Bom Tempo e o Raul Laser meio que como uma dupla ali de meio campo, lado a lado, e deixou o Tiquinho e o Neymar na frente, isolados sem marcar. Porra, tipo assim, eu não sou um especialista em tática, muito longe disso, eu sei o básico do básico, tá ligado? E olha lá. Mas caralho, você tá com um a menos, jogando fora de casa, perdendo, e você deixa o Neymar e o Tiquinho no campo, sendo que são dois a menos marcando, você já tá com um a menos no elenco geral. Caralho, não faz o menor sentido isso. O David tá horrível, tá horrível. Merecia nem ter entrado em campo hoje. Se fosse pra ter começado com alguém e ele não tivesse confiança no Luca, eu entenderia totalmente ele ter começado com o Tiquinho. Principalmente porque a quantidade de bolas cruzadas na área no início do jogo, no primeiro tempo, puta que pariu, tá ligado? Aí eles estão cobrando bola pra quem? Pro Neymar? Perder duas chances de cabeça, igual foi no jogo contra o Inter? Pro David Washington, que não acerta um chute, não acerta a cabeçada, não acerta nem a porra do gol se ele estiver vazio? Caralho. Aí ele volta com o time com a menos, bota o Tiquinho e o Neymar, dois a menos marcando, fudeu, tá ligado? O que o Santos tomou de contra-ataque e de bola nas costas ali, em contra-ataque que não tinha ninguém pra voltar pra marcar, porque, de novo, ficou o Luan Pérez, ficou o Bass, ficou o Schmidt, três caras lentos. Aí você põe o Tiquinho ainda, porque se fosse o David ou até o próprio Luca poderia ajudar a recompor mais. Não entendi, não entendi, tá ligado? Não entendi de forma alguma. Até porque, sei lá, se tá com um a menos, você tem que buscar o resultado, beleza. Só que se você se abrir completamente, você vai tomar um vareio, tá ligado? A nossa sorte foi que foi um 2-2, mas poderia ter sido um 3-0 pro Sport, por exemplo. Com essa formação aqui, do jeito que o jogo tava caminhando, inclusive, depois do 2-0. Bizarro, assim, não entendi. Poderia ter deixado o Souza, porque ele vai na profundidade e ainda assim consegue ajudar bem na defesa. O Igor Vinícius até entenderia a saída, porque ele é pior defendendo, mas ainda assim, ele tava fazendo uma boa partida e é um lateral mais ofensivo. E ele bota o Tiquinho, tá ligado? Se você quisesse deixar um cara de referência, ela deixava o Neymar mesmo de falso 9 e foda-se. E deixava o Bom Tempo e o Souza, por exemplo. Bom Tempo ali no meio ajudando e o Souza ainda assim fazendo a linha de 4. Não sei, tá ligado? Ou então, se ele quisesse tirar um lateral, ou se ele quisesse meio que deixar o Schmidt e o Basso na zaga, o Luan Pérez como lateral esquerdo, e aí tirava o Souza pra pôr o Bom Tempo e deixava o Igor Vinícius, que é um lateral de ofício, tá ligado? Enfim, botou o Barreal e o Cavaleiro pra ficar correndo nas alas do campo. Uma loucura, assim, tendo que marcar e tentar fazer alguma coisa no ataque, o time completamente perdido. Se fosse um time mais arrumado, a gente tinha tomado uma surra, tá ligado? Só acho que era o Sport, que novamente é tenebroso, tá ligado? E nem assim o Santos ganhou o jogo. Enfim, aos 11 do segundo tempo, tem outra defesa do Brasão, novamente salvando, mesmo que ainda não compense de fato o erro que origina o primeiro gol do Sport. Aí tem o gol do Lucas Lima, né? Uma bola que sobra ali no Lucas Lima, o chute acaba desviando no Cabaleiro. E eu falei, mano. Assim, eu falei no último vídeo e era meio óbvio, muita gente imaginou que isso aconteceria. O Santos perdendo ou empatando com o gol do Lucas Lima, não tinha o que fazer, tá ligado? Eu fiz a minha bet, ganhei, tá ligado? Botei o Lucas Lima no Cartola, ganhei também, tá ligado? Era óbvio, era óbvio. Todo mundo se transforma contra o Santos. É uma parada incrível, assim. É, Aos 33 sai o gol do Bom Tempo, que eu sinceramente já não tinha mais nenhuma esperança de que fosse mudar alguma coisa. Acabou que o Santos ainda buscou um ponto. É, acontece acho que é num passo do Neymar pro Tiquinho, o Tiquinho faz um pivô e acaba passando acho que é de calcanhar, se eu não me engano. Acaba passando pro Bom Tempo, que tava passando do lado do Neymar, inclusive. Graças a Deus que essa bola não voltou no Neymar, na hora que o Neymar tava ultrapassando, porque do jeito que o Neymar tava hoje, puta que pariu, irmão. Que jogo tenebroso do Neymar, tá ligado? Bizarro, bizarro. E que bom que a bola voltou no Bom Tempo. Ele mete ali uma semi-cavadinha, né? Não foi uma cavada, mas foi mais ou menos ali, conseguiu tirar do goleiro. 2-1. E pouco tempo depois, o Santos consegue empatar no gol do Basso, ali numa bola que sobra na área. O Basso fez alguma coisa, conseguiu dar um chute, né? E, enfim, o Santos consegue empatar esse jogo vexatório, bizarro que foi. O Santos agora escapa da zona momentaneamente, mas tem tudo pra acabar voltando.
tá com 15 pontos, se eu não me engano. Só que o Vasco, que acabou entrando na zona, tem 2 jogos a menos. Então, se o Vasco empatar amanhã, o Santos já volta pra zona. Se ganhar, piora mais ainda a situação. O Vitória empatou com o Mirassol, né? O Mirassol faz o favor de meter 3 na gente, mas não consegue ganhar da porra do Vitória do Carille. Vai tomar no cu também. E o Fortaleza também conseguiu ganhar da porra do Bragantino, olha só. O que complica mais ainda a nossa situação, porque agora tá todo mundo colado ali. Se passar, de repente, dependendo do que acontecer com o Juventude nessa rodada, e na próxima rodada, que é jogo direto, Santos e Juventude, o Santos pode parar de 16º, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, para 19º. É, assim, a campanha. Puta que pariu. E vamos falar dessa porra desse técnico aí, tá ligado? Porque, pô, com todo o respeito do mundo, vai se fuder, tá ligado? Vai se fuder. Porra, mas ele tem a licença de técnico, é um estagiário, foda-se. Ele merece respeito porque foi de comissão técnica de 2 Copas. Foda-se. Foda-se. Esse cara não pode comandar o Santos. Esse cara não tem nenhum trabalho de técnico na vida, não pode assumir um time de Série A como primeiro trabalho. Não existe uma porra dessa. Não existe uma porra dessa. E olha que eu tô me controlando pra caralho pra não gritar mais alto e pra não xingar quem eu gostaria de xingar aqui nessa porra. Não existe uma porra dessa. O cara entrar como entrou com o cu na mão pra jogar com o pior time da história dos pontos corridos até o momento. Pra fazer, pô, as mudanças que ele fez numa estratégia bizonha no segundo tempo com a menos. A única coisa decente dessa comissão técnica é o preparador físico, que é o. Acho que é o Fábio Marçarejan. Que quando o Kleber Xavier foi contratado, eu vi muita gente elogiando ele, falando que o cara é um cara extremamente conceituado e respeitado no meio. E de fato, se você parar pra pensar, o DM do Santos tinha esvaziado depois, acabou ganhando pessoas nessa semana com a lesão do Guilherme no último jogo e com a situação do Arão, que ainda tá, aparentemente está complicada para ele conseguir se adaptar, tá parado já há alguns meses. Mas, no geral, a preparação física do Santos tá boa, de fato. Você pega o jogo de hoje, o Barreal correu o jogo inteiro. Uma caralhada, o Rollaser ficou e jogou o jogo inteiro, tá ligado? A preparação física é algo positivo. Só que se, porra, não dá pra sacrificar o técnico titular, um técnico decente, por conta disso, tá ligado? O melhor dos mundos seria você mandar o Kleber Xavier, o Matheus Bach, mais quem for, pra puta que pariu, e deixar o Fábio Marçaredian como coordenador como coordenador do departamento médico, alguma coisa. Pô, você paga 800 mil pro Tassiano, sei lá quanto que esse cara ganha hoje. Paga o dobro pra ele ficar como coordenador dessa porra, se ele realmente é tão bom assim. Mas não se a condição técnica, se a condição, a exigência para ele ficar é que o Kleber Xavier continua, porque eles fazem parte da mesma comissão ali e tal, pô, irmão, abraço, tá ligado? Valeu e boa sorte. Não dá pra continuar com esse cara. Não dá pra continuar com esse cara. A gente tá vendo a mesma campanha, a mesma. Pior, na verdade, em questão de pontuação e de aproveitamento, mas a gente tá vendo o mesmo roteiro de 2023, pô. Não dá pra continuar com essa porra. Quem vai aceitar? Não sei, irmão. Pô, com todo respeito. O Voivoda tá livre no mercado. Eu duvido que o Voivoda vai aceitar, tá ligado? Ele ficou anos no Fortaleza porque era um projeto extremamente estruturado, mesmo com dificuldades em alguns momentos em que o time tava na zona de rebaixamento, brigando contra o rebaixamento e tal. Mas o Voivoda tinha comando, tinha um CEO que preste, um comandante que preste, diferente do nosso caso, né? E com total respaldo. Isso não vai acontecer no Santos. Eu duvido muito que ele aceite. Porra, o São Paulo talvez aceite? Talvez, tá livre ainda, faz tempo que não trabalha desde que foi execrado do Rennes lá com a campanha vexatória. Tenta o cara, tenta alguém, vai atrás, irmão. O Santos tem departamento de scout, tem. Mas não dá pra continuar com esse cara. Não dá pra continuar com esse cara. O Dorival talvez caia aí do Corinthians, dependendo de como for a Copa do Brasil ali. O trabalho do Dorival foi péssimo na seleção e tá sendo ruim no Corinthians também. Mas sei lá se ele dá um jeito nessa porra, se ele conseguir fazer o Santos jogar 50% de aproveitamento ali, que é o que o Santos precisa pra se salvar do rebaixamento, irmão, ótimo, tá ligado? Ótimo, tá ligado? Se for, porra, sei lá mais quem, não sei qual técnico tá pra cair ali, tá ligado? Se é o Cuca no Atlético por conta da crise que tá, se é, sei lá, irmão, tá ligado? Tem scout, tem que ir atrás de alguém, tá ligado? O meu medo é que, se eles tiraram o Kleber Xavier, eles provavelmente vão atrás do Luxemburgo de novo, tá ligado? De novo.
Ou do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho nem achei ele o pior dos mundos em comparação com o que a gente tem hoje, tá ligado? Bom, com todo respeito, assim, não. Com todo respeito, eu só não quero ver mais esse cara no meu time, tá ligado? É tudo que eu peço. Trocar de técnico é uma merda. A gente viu isso nos anos brigando contra o rebaixamento, no próprio 2023 que a gente foi rebaixado. Mas se trocar de técnico é um problema, continuar com um técnico ruim é um problema maior ainda. O Santos foi rebaixado em 2023, talvez não tivesse sido se tivesse trocado o Paulo Turra antes. Se tivesse trocado o Aguirre antes, tá ligado? Talvez tivesse continuado com o Dair, talvez tivesse melhorado, ao invés de demitir o técnico assim. Mas eu te garanto que continuar com o Cláudio Xavier não vai fazer esse time melhorar. Eu te garanto. Principalmente com essas decisões. Pô, caralho, o cara. Além do cara ir com dois volantes de marcação, até esqueci de mencionar isso. Além dele com dois volantes de marcação, ele não bota o Bom Tempo no time titular, mas nem por um caralho. Caralho, irmão, não é possível. Você quer botar o Rincon em campo? Beleza, tira o Schmidt para um bom tempo. Você quer ter o Schmidt? Beleza, tira o Rincon para um bom tempo. Você quer ter o Rolhazer? Põe ele no meio e deixa o bom tempo aberto na direita. Caralho. Bom, nem sei mais o que falar. Se for daí, eu espero que esse técnico caia até. Pô, eu tô gravando isso aqui 10h23. Eu espero que até 10h29 ele seja fora do Santos, na moral.